Bom, vamos ver outro tópico agora, que é outra questão. Parece que, aplicando aqueles critérios parciais de prioridade, temos que chegar à conclusão de que essa aqui é outra questão que deveríamos priorizar fortemente. Deveria ser uma das nossas principais prioridades, que é a importância do futuro em longo prazo. Então, vou falar aqui, né, do longo-termismo. Bom, se alguém quiser ler mais sobre longo-termismo, indico esse, né, tem um texto bem introdutório lá no site da Ética Animal, mas, digamos assim, o grande clássico sobre essa questão, né, que foi daí que começou essa preocupação, tem lá vários capítulos lá do Reasons and Persons, do Derek Parfit, né, está nessas páginas aqui, se alguém quiser ler. E tem esses outros dois trabalhos aqui do Backstead e do Greaves e McAskill, só que são defesas da importância do longo-termismo, né, mas eles não necessariamente se centram na questão dos seres sencientes em geral, humanos e não humanos. Tá? Então, tem esse problema, que a gente já vai falar em seguida, mas se alguém quiser ler sobre longo-termismo, são dois bons trabalhos. Bom, vamos começar. Para a gente entender a importância do longo-termismo, é importante a gente entender o que é o viés temporal. Bom, o viés temporal é a atitude de dar um peso maior, uma importância maior a um determinado momento, quanto mais próximo do presente ele estiver. Ou seja, é a ideia de se preocupar mais com o presente, né? E depois mais com o futuro mais próximo, e quanto mais distante um evento estiver do presente, menor importância ele vai receber. Então, isso é o viés temporal. E agora eu vou explicar, né, por que isso é um viés. Vamos ver. Para a gente entender por que isso é um viés, e isso é um viés altamente prejudicial quando a gente pensa em altruísmo eficaz, eu vou fazer aqui para explicar uma analogia com o raciocínio prudencial. Tá? Então, a gente entendendo por que isso é um viés no raciocínio prudencial, a gente vai entender bem por que é um viés em termos de altruísmo eficaz. Bom, o que é o raciocínio prudencial? Né? O raciocínio prudencial é aquele raciocínio que a gente faz para tentar maximizar o nosso próprio bem individualmente. Né? Então, é diferente do raciocínio em termos de altruísmo, né? Porque o altruísmo envolve a preocupação com o bem dos outros, mas a gente vai ver que a estrutura do raciocínio é parecida, tá? Ainda que o conteúdo seja diferente. Mas, então, primeiro vamos focar nessa ideia de raciocínio prudencial, que é o raciocínio que alguém usa para tentar maximizar o seu próprio bem-estar. Bom, então, vamos imaginar que alguém tem a meta de que, na sua própria vida, ocorra o máximo possível daquilo que é bom para ele próprio e o mínimo possível daquilo que é ruim para si próprio. E aí, vamos supor que essa pessoa tem que escolher entre dois cursos de ação. No curso de ação C1, ela vai ter uma grande felicidade nos próximos 5 anos, mas, em seguida, ela vai ter um sofrimento intenso nos 30 anos seguintes. E vamos supor que ela escolhendo C2, ela vai ter uma felicidade bem mínima, bem pouca, pelos próximos 15 anos, mas, passados esses 15 anos, ela vai ter uma felicidade enorme, gigantesca, por mais 20 anos. Tá? Então, se a gente comparar esses dois cursos de ação, né, ou seja, 5 anos de felicidade primeiro, e depois 30 anos sofrendo bastante, né, ou uma felicidade mínima nos 15 anos, mas depois ter 20 anos de felicidade extrema, parece que se nós temos a meta de que ocorra aquilo que é o melhor para nós, né, na nossa vida, nós temos que escolher C2. Né? A pessoa ela não estaria tomando uma decisão inteligente se ela escolhesse C1 com base no fato de que em C1 a felicidade ocorre primeiro, né? Ocorre primeiro, mas é muito menor. E parece que o raciocínio prudencial já mostra aqui que não faz sentido dar um peso diferenciado a diferentes instantes. Né? Cada instante tem a mesma importância. Né? Parece que não faz sentido dar um peso maior a determinado evento só porque ele ocorre antes. Então, no raciocínio prudencial, né, cada momento não tem um status maior do que outros momentos. Né? Isso é assim por quê? Porque o quão bom ou ruim é um acontecimento não vai depender do momento em que ele acontece. Vai depender, né, da intensidade do que é bom ou do que é ruim. Então, para a gente entender esse raciocínio, basta a gente pensar que aquele momento que agora é o presente, né, ele já foi futuro, né, e que os próximos momentos futuros também vão chegar a acontecer, assim como esse momento aconteceu. E se a gente der um peso diferenciado a cada momento, né, a gente vai, então, falhar em conseguir que ocorra aquilo, né, o máximo daquilo que é positivo e o mínimo daquilo que é negativo. Então,
Agora que a gente entendeu como é que isso funciona no raciocínio prudencial, a gente pode entender como é que isso funcionaria em relação à consideração por todos os seres sencientes, né? Que, como vimos, né, se queremos ser altruístas eficazes, a gente vai ter que considerar o bem de todos os seres sencientes. De outra maneira, a gente vai estar negligenciando a vasta maioria, quase a totalidade do sofrimento no mundo. Bom, então vamos ver como é que funciona essa coisa de não ter um viés temporal na consideração por todos os seres sencientes. Então, vamos expandir esse raciocínio que a gente fez em relação, em termos de raciocínio prudencial, agora para a consideração de todos os seres sencientes. Então, o raciocínio que decorre da consideração de todos os seres sencientes é análogo a esse raciocínio que a gente fez em relação ao raciocínio prudencial. Análogo em que sentido? No sentido de não privilegiar um momento em detrimento de outro. Tá? Todos os momentos são igualmente importantes, não importando o quão longe ou perto eles estão do momento presente. A diferença em relação ao raciocínio prudencial é que, em vez de a gente considerar o bem de um único indivíduo, a gente vai considerar todos os seres sencientes possíveis de serem afetados com nossas decisões. E vamos dar, então, o mesmo peso ao bem de cada um desses seres. Contudo, não tem porquê, não tem razões para a gente restringir essa consideração aos seres sencientes que estão vivos agora. Ou seja, né, a gente tem que considerar os seres que vão nascer no futuro. E também parece que não existem razões para a gente dar um peso menor para o bem dos seres sencientes que vão nascer no futuro, seja elas for um futuro próximo ou distante. Por quê? Porque parece que eles não vão ser menos capazes de sofrer e desfrutar só porque vão nascer daqui a algum tempo, seja lá muito tempo ou pouco tempo. Então, parece que se nós temos razões para se preocupar com todos aqueles seres que poderiam ser afetados por nossas decisões, nós temos de nos preocupar não só com os seres sencientes que existem agora, mas os que podem vir a existir no futuro e que seriam, então, afetados de maneira mais positiva ou mais negativa, de acordo com o que nós decidimos agora. Então, o que a gente tem que fazer para evitar o viés temporal e, assim, com isso, conseguir maximizar a influência positiva que nós podemos ter no mundo, na história completa do mundo, né? Não só no mundo como é agora. Então, para a gente decidir que estratégias escolher, é crucial que a gente imagine, então, histórias completas de mundo, né? Ou seja, que a gente imagine histórias que vão se seguir daqui até o final dos tempos, né? De acordo com qual decisão a gente tomar, de acordo com qual curso de ação, quais estratégias a gente vai escolher. Então, a gente tem que imaginar, né, essas histórias completas e tentar imaginar o quanto de sofrimento poderia ocorrer em cada uma delas, né, o quanto de benefícios, quantos seres sofreriam, quantos seres seriam beneficiados, né, quantidade de nascimentos, de seres que nasceriam só para sofrer ou que poderiam ter vidas positivas. A gente teria que tentar estimar isso tudo. Então, recapitulando, né? Se nossa meta é causar o maior bem possível para todos os seres sencientes, que vamos afetar com nossas decisões, então o que a gente tem que fazer é análogo ao que a gente faria no raciocínio prudencial. A gente tentaria maximizar o que é positivo e minimizar o que é negativo. Só que no raciocínio prudencial, por se estar a investigar quais custos de ação poderiam resultar no máximo possível de positivo e no mínimo possível de negativo para um único indivíduo, né? Então, é necessário imaginar a perspectiva de vida completa desse indivíduo. É como vimos aí, dando peso igual a cada momento. Contudo, se nossa meta é que o mundo contenha o mínimo possível de negativo e o máximo possível daquilo que é positivo para todos os seres sencientes afetados, então a gente não pode levar em conta apenas as vidas dos seres sencientes que existem agora. A gente tem que levar em conta a história completa de mundo daqui para frente. Então, a gente tem que imaginar histórias completas de mundo, que começam agora com a nossa decisão, né? Seja lá para qual decisão a gente vai aplicar isso, e vão durar até o final dos tempos. E, em seguida, a gente tem que, então, se perguntar quais são as estratégias que têm a maior probabilidade de ter o melhor resultado nessa história completa, né? E não apenas agora ou no futuro em curto prazo, né? E, para isso, a gente tem que, então, dar o mesmo peso a cada momento. Então, essa digamos assim, em poucas palavras, é a preocupação central do longo-termismo, é ter a melhor história completa de mundo daqui até o final dos tempos. Então, esse tipo de preocupação, né, vem sendo conhecida como longo-termismo. Então, dado que o longo-termismo é um tema ainda pouco conhecido, né,
Então, as pessoas, quando tendem a escolher quais problemas priorizar e quais estratégias adotar, normalmente elas tomam como base o impacto sobre os indivíduos que existem agora ou que vão existir no curto prazo. Tá? Mas, se nós queremos realmente maximizar aquilo que é positivo e minimizar aquilo que é negativo, a gente não pode pensar dessa maneira. Né? Então, né, porque fazendo isso, as pessoas não estão estimando qual seria a melhor das histórias completas de né? Por quê? Porque uma estratégia que pode parecer melhor se a gente levar em conta apenas o curto prazo, ou se a gente dá um peso extra ao curto prazo, pode ser que essa estratégia seja muito pior, ou até mesmo contraproducente, se a gente levar em conta a história completa. Então, agora, né, podemos entender melhor por que o longo-termismo, né? Por que adotar uma abordagem longo-termista. Bom, se a gente pegar a quantidade de seres sencientes que vão existir no futuro e comparar com a quantidade de seres sencientes que existe atualmente ou que vai existir no futuro próximo, né, se a gente pensar no futuro distante, no longo prazo, a gente vai ver que a quantidade de seres sencientes que vai existir no futuro é tão gigantesca que é até difícil a gente imaginar uma comparação. Por exemplo, se a gente levar em conta a história do mundo, desde o surgimento dos primeiros seres sencientes, né, na Terra, né, até o final dessa história, é muito provável que a quantidade de seres sencientes que vai existir no futuro vai ser imensamente maior do que a quantidade de seres sencientes que existiu desde o começo do surgimento dos seres sencientes até agora. Então, dado isso, né, parece que então é claramente injustificável a gente se preocupar apenas com os seres sencientes que existem agora ou que então vão existir no futuro próximo. A quantidade de seres sencientes que vai existir no futuro, daqui até o final dos tempos, né, é tão vasta, é tão gigantesca, é tão astronômica, que mesmo se a gente desse um peso muito maior ao curto prazo, dada essa larga essa escala do longo prazo, né, a gente ainda teria que priorizar o longo prazo, mesmo se a gente desse um peso muito maior ao curto prazo. E é possível afetar positiva ou negativamente uma quantidade gigantesca de seres sencientes que vão existir ao longo dessa história do mundo, dependendo da visão de mundo que a gente divulga agora. Então, daí a importância de se divulgar a preocupação com todos os seres sencientes, né, que são aqueles seres que são capazes de sofrer e desfrutar. Por essa razão, então, novamente, que é importante divulgar a preocupação com os animais não humanos, mas também, vamos ver logo em seguida, existem outros possíveis seres sencientes futuros que poderíamos afetar. Vamos ver um pouquinho disso agora. Muito bem, então eu vou falar agora de um conceito que é bem central nessa discussão sobre o longo-termismo, que é o conceito de riscos S. Riscos S, como a gente vai ver em mais detalhes daqui a pouquinho, diz respeito a riscos de sofrimento de uma gigantesca magnitude, né, no futuro. Então, se alguém quiser ler mais sobre riscos S, pode dar uma consultada nesse material aqui, que já dá uma boa introdução a esses 3 artigos aqui. Tá? Isso aqui, na verdade, do Bauman é um site inteiro, tá? Só sobre riscos S, categorizado assim, por vários tipos e as razões para se preocupar em maior ou menor grau com cada um deles, etc., a probabilidade de ocorrer. Então, vale a pena dar uma olhada. Bom, então, um conceito central nesse debate sobre a importância do futuro, né, sobre o longo-termismo, é esse conceito de riscos S, né, que é uma abreviatura para riscos de sofrimento. Esqueci uma aspa. Bom, os riscos S, eles existem devido à possibilidade de, no futuro, né, surgirem novas tecnologias e quem detivesse essas tecnologias não se importasse com aqueles que seriam afetados negativamente por elas, e haveria um risco gigantesco de essas tecnologias afetarem negativamente uma quantidade gigantesca de seres sencientes. Né? Então, toda vez que há essa possibilidade, há esse risco, né, é chamado de um risco S, né, que seria o risco do surgimento de novas tecnologias ainda mais danosas para os seres sencientes do que as atuais. Bom, vamos ver uns exemplos assim no passado, né, do que a gente poderia classificar como sendo um risco S. Né? Então, no passado, né, a gente pode dizer que foi o surgimento da pecuária industrial, né, em se tratando de danos para os animais não humanos, que essa tecnologia proporcionou
se causar morte e sofrimento a uma quantidade vastíssima de animais, né, de maneira altamente eficiente em termos de maximizar o sofrimento, né? E, por exemplo, o desenvolvimento de novas tecnologias de armamento, né, se tratando de danos para os animais humanos e não humanos. Ou seja, as tecnologias que surgiram, né, proporcionando que uma quantidade massiva de dano fosse causada a uma quantidade gigantesca de seres. Então, seria ingenuidade, né, pensar que no futuro não poderia surgir outras tecnologias que fossem ainda piores, né? Assim como, por exemplo, talvez 200 anos atrás, alguém jamais ia imaginar que ia surgir a pecuária industrial, por exemplo, né, ou a bomba atômica, etc. Bom, então, assim sendo, né, no debate sobre a questão da importância do futuro, né, sobre o longo-termismo, existe essa preocupação em o quê? Primeiro, tentar estimar quais poderiam ser esses principais riscos S no futuro, né? E, dois, né, o que poderia ser feito para tentar prevenir que isso ocorra, ou pelo menos tentar fazer com que ocorra em menor medida. Bom, então eu listei aqui alguns exemplos do que vem sendo discutido como risco S nesse debate sobre longo-termismo. Então, o primeiro deles seria o consumo de insetos, né? Como a gente viu, os insetos, por serem animais muitíssimo menores, para se fazer o equivalente, né, de comida de origem animal, matando insetos, é preciso matar muito mais indivíduos e causar sofrimento a uma quantidade gigantescamente maior de indivíduos para se produzir a mesma quantia de alimentos de origem animal. Então, por isso que esse consumo de insetos, né, que é algo que até alguns anos atrás era uma possibilidade, algumas pessoas duvidavam que viria a se concretizar, já é algo que já está presente em muitos países, né, e vem crescendo bastante. Então, digamos, seria um risco S que se concretizou, né? E justamente por serem, né, animais muito menores, a quantidade de indivíduos prejudicados por esse tipo de prática é vastamente maior, né? Lembrem que a gente viu aquela comparação, né, entre quantidade de indivíduos mortos, né, em termos de animais vertebrados terrestres, animais aquáticos e insetos, né? De insetos chegava lá de 83% a 85%, né, de todos os indivíduos mortos. Justamente por isso, né, porque são muito menores. Bom, se alguém quiser ler sobre como os animais são prejudicados, né, no consumo de insetos, no uso de insetos em geral, seja para consumo ou para outros fins, esse texto aqui da Ética Animal tem uma boa introdução, e esses outros textos aqui do Howe e do Shoecraft são mais estatísticas, né? Tem descrição de como eles são prejudicados, mas tem também os dados de quantos indivíduos morrem, etc. Que é uma estimativa por cima, porque é algo medido em termos de toneladas, né, por exemplo. Bom, vejamos agora outro tipo de risco S que tem a ver com o tipo de valor que vai ser mais difundido ao longo do tempo, né? Então, o sofrimento dos animais selvagens, como a gente viu, né, é algo que já decorre dos próprios processos naturais. Né? Os processos naturais tendem já a maximizar a quantidade de animais que nascem só para experimentar sofrimento, né, e morrer pouco depois. Bom, se isso vai continuar assim, se vai aumentar, se vai diminuir, depende crucialmente de o que vai ser mais divulgado ao longo daquela história completa de mundo, se são os valores ambientalistas ou se são os valores centrados na ciência. Lembrando que o que seriam os valores centrados na ciência? Seria aquela ideia de dar consideração moral a todos os seres capazes de sofrer e desfrutar, né? Essa meta, por exemplo, de diminuir o sofrimento, de proporcionar felicidade, né? De que cada indivíduo esteja o melhor possível, né? Ou seja, consideração por cada ser senciente enquanto indivíduo capaz de sofrer e desfrutar. Isso é muito diferente dos valores ambientalistas, né? Porque os valores ambientalistas, o centro da preocupação moral, são as entidades não sencientes, por exemplo, a biodiversidade, né? As espécies, os ecossistemas, o equilíbrio ecológico, ou seja, entidades que não são capazes de sofrer e desfrutar. Então, se os valores centrados na ciência forem difundidos, então certamente que haverá uma tendência a se ter uma maior preocupação em prevenir esses danos, né, sofrimento, as mortes que os animais padecem em decorrência dos processos naturais. Agora, pelo contrário, se os valores ambientalistas forem o que for mais difundido, né,
Então, não necessariamente as pessoas vão se importar em prevenir sofrimento e garantir o bem dos indivíduos, né? Poderiam, por exemplo, pensar que um mundo onde as coisas acontecem de modo natural, ou onde há mais, onde os ecossistemas são mantidos em determinada configuração, ou onde há mais biodiversidade, então que isso é o melhor, mesmo que haja mais sofrimento e mortes, por exemplo. Então, se esse sofrimento dos animais da natureza vai ser minimizado, né, ou se vai aumentar, depende crucialmente de quais valores que são divulgados, né? É claro que isso não é totalmente incompatível, esses dois tipos de valores, pelo menos nesse caso, né? Então, por exemplo, poderiam haver intervenções para ajudar os animais na natureza, intervenções que visariam minimizar o sofrimento desses animais, prevenir mortes, etc., que também os ambientalistas poderiam aceitar, porque seriam intervenções que não, algumas delas não ameaçariam os valores ambientalistas, por exemplo, não extinguiriam ecossistemas, não colocariam espécies em extinção, etc. E outras até poderiam ajudar a garantir esses valores ambientalistas também. Então, por exemplo, é o caso da proteção de grandes herbívoros, né? Por quê? Porque os grandes herbívoros, eles consomem muita biomassa vegetal, né? E isso automaticamente diminui a biomassa vegetal disponível que seria consumida por aqueles animais que se reproduzem maximizando a quantidade de filhotes e, por consequência, também maximizam a quantidade de animais que nascem só para sofrer. Então, consequentemente, protegendo grandes herbívoros, há uma diminuição da taxa de nascimentos daqueles animais que nasceriam só para sofrer. E isso, então, indiretamente, né, proteger grandes herbívoros também é bom para os grandes herbívoros, né, por exemplo, vaciná-los, etc. E indiretamente é bom porque diminui a quantidade de animais que nasceriam só para sofrer. Então, é bom de um ponto de vista centrado na ciência. Mas, como os grandes herbívoros, como, por exemplo, muitas espécies de elefantes, também estão em extinção, também seria bom de uma perspectiva ambientalista. Então, esse seria um tipo de caso onde não haveria conflito, né, entre uma perspectiva centrada na ciência e uma perspectiva ambientalista. É claro que vai ter vários outros casos que vão conflitar, mas o que eu estava falando antes não é nem em relação a casos específicos, é em relação a difundir os valores, né? Então, quanto mais for difundido os valores centrados na ciência, na preocupação com cada indivíduo capaz de sofrer e desfrutar, né, e a preocupação em evitar o sofrimento e proporcionar que ele tenha uma vida positiva, mais fácil vai ser evitar que os animais, ao longo dessa história do mundo, tenham seu sofrimento maximizado pelos processos naturais. Mas não apenas os animais não humanos. Se os valores centrados na ciência forem divulgados, é muito mais provável que aquela história de mundo daqui para frente contenha muito menos sofrimento, por exemplo, de todo e qualquer tipo de ser senciente. Então, alguém pode estar se perguntando, mas que todo e qualquer outro tipo de ser senciente, além dos animais, que seres seriam esses? Então, isso que a gente vai ver agora. São seres que não existem agora ainda, mas é possível que venham a existir no futuro. Tá? Só antes de passar para isso, né, vou mostrar aqui, para quem quiser ler mais sobre essa questão do sofrimento dos animais na natureza, decorrente de causas naturais e a divergência de valores entre uma perspectiva centrada na ciência e o ambientalismo. Então, pode dar uma olhada nesse livro aqui, nessa tese aqui, e nesse artigo, tá? Dá para ter um panorama geral. Bom, falamos disso aqui. Então, agora vamos falar disso aqui, ó, de no futuro ter a possibilidade de surgirem seres sencientes não orgânicos, né? Então, por isso que eu mencionei antes que divulgar a preocupação com os seres sencientes é importante para que a história do mundo daqui para frente contenha o menor saldo de sofrimento e a maior taxa de eventos positivos, por preocupação não apenas pelos animais não humanos, mas por todos os seres sencientes. E eu não estou falando aqui dos humanos, que os humanos já estão incluídos no grupo dos animais. Estou falando de possíveis seres sencientes não orgânicos no futuro. Vamos ver sobre isso, então. Se alguém quiser ler sobre essa possibilidade de senciência não orgânica, né, tem esse artigo do Mannion aqui e vários outros autores aqui, e esse do Brian Tomasi. Tá? Então,
Bom, então falando, né, da possibilidade de ser ciência não orgânica. Bom, a maior parte dos autores que trabalham, por exemplo, com filosofia da mente, né, filosofia da consciência em geral, admite pelo menos a possibilidade de que no futuro venham a existir seres sencientes não orgânicos. Por quê? Bom, isso depende crucialmente do seguinte. Sabemos que se um cérebro, por exemplo, né, um sistema nervoso centralizador orgânico, né, no caso com o cérebro, se ele está organizado de determinada maneira e se ele está em determinado estado, isso propicia as condições para o aparecimento da consciência. Né? Bom, se é a organização que cria as condições para o aparecimento da consciência e não é o tipo de material, então parece que, teoricamente, se essa organização estiver presente em qualquer outro meio, qualquer outro material, se estiver organizado de mesma maneira a desempenhar a mesma função, então parece que as condições para o aparecimento da consciência se fariam presentes. Né? Então isso abriria a possibilidade para, no futuro, talvez surgirem seres sencientes em meios digitais. Né? E o risco disso é que, bom, já que esses seres não seriam humanos, né, também não seriam animais, né, sequer se poderia se classificar como seres vivos, porque não seriam orgânicos, né, mas seriam seres sencientes, e como tais, seriam capazes de ser prejudicados ou beneficiados, então é possível que eles viessem a ser discriminados, por exemplo, ninguém se importar com o sofrimento deles, porque eles não são orgânicos. Né? Então isso mostra a importância de divulgar não apenas informações, argumentos que mostrem que o especismo é injusto, mas também que o substratismo é igualmente injusto. Né? Porque é bem possível que no futuro, se essa ciência digital, por exemplo, for possível, é bem possível que a quantidade desses seres seja maximizada e que eles venham a sofrer muito também. E, por outro lado, se divulgamos os valores centrados nas ciências, se divulgamos a preocupação pelos seres sencientes, é mais provável que haja mais possibilidade de esse tipo de tecnologia não ser colocada em prática, ou, se for colocada, que seja em menor grau. Bom, só para finalizar essa parte de possibilidade de ser ciência digital, é uma coisa que para muitas pessoas é difícil de imaginar como isso seria possível, né? Então acho que a gente pode dar um exemplo, né? Por exemplo, vamos supor que um dos meus neurônios seja trocado por um neurônio não orgânico. Né? Bom, e vamos supor que depois que esse neurônio seja trocado, ou um grupo de neurônios que desempenhava certa função, eu continue a ter as experiências que dependiam daquele grupo de neurônios para acontecer. Né? Bom, isso parece mostrar que, se isso acontecer, né, se eu continuasse tendo aquelas experiências, parece então que não dependeria do material. Então vamos imaginar outros passos, né? Vamos imaginar que um mês depois eu passo por outro procedimento que troca mais uma outra parte dos neurônios do meu cérebro, né? E aí eu averiguaria depois se continuaria com as experiências que dependem dessa parte e tal. E lá, vamos supor que depois de um período de 5, 10 anos, eu tivesse trocado todos os meus neurônios orgânicos por neurônios não orgânicos. Né? Então, isso parece, se eu continuasse a ter experiências, né, isso pareceria mostrar, então, que é possível existir seres sencientes em meios digitais, né, ou em qualquer outro tipo de material não orgânico, desde que as estruturas, né, desde que ele estivesse organizado de modo similar a um sistema nervoso organizado, né, orgânico, que cumprisse a mesma função. Né? Então, teremos razões aí para pensar que seria também senciente. Bom, para finalizar, a gente vai abordar algumas objeções que por vezes aparecem, né? E a primeira delas é a objeção de que os números não contam. Eu já vou explicar em mais detalhes o que é essa objeção. Bom, daquela discussão anterior que a gente fez sobre os critérios de prioridade, né, a gente viu que, dada a quantidade astronomicamente maior de seres sencientes não humanos, né, tanto os que existem agora quanto os que vão existir ao longo da história, do futuro, né, mesmo que fosse estabelecido um peso muito menor para o bem de cada ser senciente não humano, em comparação ao bem dos humanos, ainda teríamos que concluir por priorizar os seres sencientes não humanos, dada essa quantidade astronômica de seres sencientes não humanos. Né?
A única maneira de evitar essa conclusão seria afirmar que a quantidade de vítimas não importa. Quais maneiras possíveis que alguém poderia defender isso, né, que a quantidade de vítimas não importa? Bom, uma maneira de fazer isso seria afirmando que o bem dos humanos, cada humano individualmente, é um trunfo sobre o bem dos animais não humanos. Isto é, que o sofrimento de cada humano, individualmente, importaria mais do que o sofrimento equivalente de uma quantidade infinita de seres sencientes de outras espécies. Contudo, né, dado que a gente viu, parece que essa suposição parece claramente implausível, né, porque se nosso objetivo é diminuir o sofrimento da maneira mais eficiente possível, não parece sequer haver razões para se dar um peso levemente maior para o bem dos humanos, muito menos para se dar um peso muito maior, e menos ainda para se pensar que é um trunfo. Ou seja, dado esse objetivo de ser o mais eficiente possível em tornar o mundo um local menos ruim, o sofrimento de igual magnitude em membros de distintas espécies tende a receber a mesma importância. E se já, né, não parece haver razões para sequer dar um peso levemente maior ao sofrimento equivalente de humanos, então parece que seria completamente absurdo supor que o bem dos humanos seria um trunfo. Bom, outra forma possível de alguém tentar defender que números não importam seria manter que o bem de cada indivíduo conta por igual, ou seja, aceitar a igual consideração de todos os seres sencientes e assim evitar a acusação de arbitrariedade a favor de humanos, mas defender que priorizar melhorar a situação de quem se encontra na pior situação de todas é um trunfo, não importando a quantidade de vítimas que deixaríamos de ajudar fazendo isso. Então, por exemplo, né, nessa visão, se a gente tem que escolher entre ou ajudar uma única vítima que está com sofrimento de menos 50, ou ajudar um número infinito de vítimas que está com sofrimento de menos 49, por exemplo, segundo essa visão, a gente deveria ajudar a única vítima que está em uma condição levemente pior. Bom, tem dois pontos que eu gostaria de observar em relação a essa objeção. Primeiro que, mesmo que se esse critério fosse o critério adequado, né, vamos supor que sim, que fosse, isso não implicaria a conclusão por priorizar humanos. Por quê? Porque normalmente são os animais não humanos que se encontram em uma situação comparativamente pior em relação aos humanos. Então, esse critério não poderia justificar priorizar causas humanas. Bom, tem outro problema, né, que é o seguinte. No início da apresentação, a gente já viu um contra-exemplo a pensar que esse critério é um trunfo. Né? Então, vimos um exemplo, né, para rejeitar essa ideia de que priorizar melhorar a situação de quem está pior deveria ser um trunfo sobre o critério da quantidade de vítimas. E o exemplo foi esse. Né? Parece que se a gente comparar um problema que tem 1000 vítimas, que estão sofrendo uma quantia de sofrimento de uma intensidade X, com outro que tem 100 mil vítimas, mas que estão sofrendo só um pouquinho menos, parece que esse problema que tem 100 mil vítimas é pior. E isso parece ser aceito pela maioria das pessoas. Né? Então, isso sugere que a maioria das pessoas reconhece que, por vezes, ainda que nem sempre, o critério da quantidade de vítimas é mais importante do que o critério do dano individual, ainda que isso poderia se inverter, como a gente viu em outros exemplos, em outras situações. Então, isso mostra que é bastante possível que essa afirmação de que os números não importam, né, que é a objeção que a gente está tratando aqui, ela surge apenas porque se acredita, equivocadamente, como a gente viu, que negar o critério da quantidade de vítimas justificaria priorizar humanos. Como vimos, não é assim, mas é possível que as pessoas enderecem essa objeção não por acreditar realmente nisso, mas apenas porque elas acreditam equivocadamente que isso justificaria priorizar humanos. Bom, vamos passar para outra objeção. Essa outra objeção diz que, em vez de priorizarmos tentar alcançar a melhor história de mundo daqui para frente, né, que contenha menos sofrimento possível, por exemplo, menos mortes e menos tudo aquilo que for negativo, a gente deveria priorizar riscos existenciais. Vamos dar uma olhadinha nessa objeção agora. Bom, a objeção diz o seguinte, que uma vez que quem poderia tentar beneficiar os seres sencientes do modo mais eficiente possível nessa história de mundo são os humanos, né, são os humanos que são capazes de se preocupar com altruísmo eficaz, então que é imprescindível que seja garantida a continuação da espécie humana. E por causa disso, né, de acordo com essa objeção, então deveríamos priorizar reduzir riscos existenciais, que são conhecidos aí no debate sobre altruísmo eficaz como riscos X, né, em comparação aos riscos S, que são os riscos de sofrimento.
E aí os riscos existenciais seriam, né, o aquecimento global, o uso de armas nucleares, pandemias, etc. Bom, para a gente analisar essa objeção, a gente tem que imaginar possíveis cenários futuros. Tá? Então, por quê? Né? Porque, de um ponto de vista altruísta e eficaz, só faz sentido pensar que é importante garantir a existência humana se isso tiver realmente um saldo positivo na história completa do mundo. Por exemplo, né, no melhor cenário, né, vamos imaginar alguns cenários. No melhor cenário de todos, né, a humanidade continuaria a existir e tentaria prevenir de maneira eficiente o sofrimento na história completa do mundo. Então, a presença da humanidade, provavelmente, nesse melhor cenário possível, diminuiria, né, conteria menos sofrimento na história completa do mundo do que se a humanidade fosse extinta. Um outro possível cenário seria a espécie humana continuar existindo, mas ninguém se preocupar em prevenir o sofrimento no mundo. E a espécie humana existindo, é possível ter um cenário ainda pior. Qual seria? Né? A espécie humana aumentar drasticamente, de maneira intencional ou não, o sofrimento que já existiria no mundo, independentemente da existência da espécie humana ou não. Então, como que seria possível pensar em maneiras eficientes de prevenir esse pior cenário de todos? Né? Bom, na ausência de agentes inteligentes, né, com tecnologia à disposição, certamente que não haveria ninguém para tentar prevenir os danos que os animais padecem em decorrência dos processos naturais. E essa é uma preocupação dessa objeção. Contudo, também é possível que a humanidade continue a existir e produza, por meio das tecnologias futuras, muito mais sofrimento do que existiria se a humanidade fosse extinta e também se não houvesse ninguém para prevenir os sofrimentos de origem natural. Por essas razões todas aí, parece que priorizar a consideração pelo sofrimento dos seres sencientes em geral, né, divulgar a consideração pelos seres sencientes, parece ser a única maneira de garantir que, se a humanidade continuar a existir, ela vai tentar prevenir o sofrimento em vez de aumentá-lo. Então, resumindo, né, a gente tem de pensar em 3 cenários possíveis. Né? No primeiro, a humanidade continua a existir e o resultado na história completa do mundo é menos sofrimento do que se a humanidade fosse extinta, né? Vamos supor, os humanos no futuro se importem e diminuem o sofrimento, etc. O segundo cenário é a humanidade ser extinta, e o terceiro cenário é a humanidade continuar existindo, mas o resultado na história completa do mundo ser mais sofrimento ainda do que se a humanidade for extinta. Por exemplo, né, como a gente viu, possíveis tecnologias futuras das ações da humanidade em geral aumentarem ainda mais o sofrimento. Bom, parece claramente que o cenário 1 é o melhor dos 3. A humanidade continuar existindo e buscando minimizar o sofrimento. Mas que o cenário 3, ele é o pior de todos, né? Então, claramente, ele é pior aqui do que o cenário 2, né? Porque ele maximizaria sofrimentos numa escala astronômica. Então, a prioridade que parece ser claramente evitar 3. Só que um ponto de crucial importância aqui é que a mesma estratégia que é essencial para evitar o cenário 3, né, evitar que, se a humanidade continue a existir, evitar que ela maximize o sofrimento, é a mesma estratégia que é essencial para aumentar a probabilidade do cenário 1, que é a humanidade continuar a existir e tentar prevenir sofrimento. Que é o quê? Divulgar da maneira mais eficiente possível a consideração por todos os seres sencientes. Além disso, né, se a gente aplicar aqueles critérios, né, da tratabilidade, do escala de dano, do grau de negligência, para essa questão do sofrimento, da preocupação pelos seres sencientes, o futuro em longo prazo, riscos S, etc., a gente vai chegar nessa conclusão aqui. Primeiro, né, tem 4 pontos importantes. A escala de dano, né, dos riscos S é gigantescamente maior do que dos riscos X, que são os riscos existenciais. Né? Porque os riscos existenciais só afetam a espécie humana e afetam esse período de tempo, né, que até a espécie humana existir. Já a ideia de riscos S leva em conta o sofrimento dos seres sencientes daqui até o final dos tempos, né, em escala cósmica, digamos assim. Então, os riscos S, a escala de dano é gigantescamente maior do que os riscos X, seja em termos de severidade de sofrimento individual, né, pois leva em conta a possibilidade de sofrimento extremo durante vidas inteiras de futuros seres sencientes e também dos que já existem, né, e também em escopo, né, porque afetaria uma quantidade de seres sencientes tão astronômica. Né, por quê? Porque seria todos os seres sencientes
no universo daqui para diante, que a gente pudesse afetar positivo ou negativamente. O segundo ponto é que a probabilidade de os riscos S ocorrerem não parece ser menor do que a probabilidade dos riscos X. Né? Por exemplo, como a gente viu, né, tem várias tecnologias, como consumo de insetos, né, que até pouco tempo atrás não era uma realidade, mas agora foram colocadas em práticas e tendem a aumentar. Várias outras, né, que agora, por exemplo, são meras especulações, mas daqui a algum tempo tem uma certa probabilidade de virem a se concretizar, infelizmente. Terceiro ponto. Como a gente viu, tem muita coisa que poderia ser feita para minimizar esse sofrimento. A gente viu exemplos lá com a questão da situação dos animais na natureza, por exemplo. E, como regra geral, né, divulgar a consideração pelos seres sencientes, apresentar os argumentos para rejeitar o especismo, parece algo que poderia ser feito agora e que, sim, preveniria, daqui para frente, né, que surgisse esse sofrimento todo, porque então haveriam agentes que teriam a vontade de prevenir esse sofrimento. E o quarto ponto, né, é que essa questão do sofrimento dos seres sencientes em geral, a longo prazo, riscos S, é muito, muito, muito mais negligenciada do que risco X. Tem muito mais pessoas já trabalhando em prevenção de risco X. Então, temos todas as razões, todos esses pontos aqui, aqueles que eu mencionei antes, para priorizar o sofrimento dos seres sencientes em geral. Então, vamos ver uma última objeção, né? Que é a objeção de que conseguiremos mais adeptos se priorizarmos humanos. O que diz essa objeção? Né? Que, como a maioria das pessoas é especista, né, dá uma consideração menor ao bem dos animais não humanos, ou mesmo não dá consideração alguma, então a maioria dessas pessoas faria doações para causas humanas, mas não faria, ou faria em muito menor medida, para a causa animal. Então essa objeção diz que, dessa maneira, priorizando os humanos, né, no discurso do altruísmo eficaz, então os altruístas eficazes conseguiriam angariar mais recursos do que se focassem em animais não humanos. Então, basicamente, a ideia da objeção é essa, que se os altruístas eficazes focarem nos humanos, né, e desconsiderar essa questão dos animais não humanos, sofrimento dos animais selvagens, dos animais de produção, do futuro em longo prazo, dos riscos S, então elas vão conseguir angariar mais recursos. Essa é a ideia dessa objeção. Bom, primeiro problema, né? O primeiro problema com essa objeção é que, mesmo se ela estivesse correta, depois eu vou argumentar que ela não está correta, não é uma maneira, digamos, adequada de pensar a eficiência, mas mesmo que ela fosse, ela não poderia fundamentar que as pessoas que já se importam com o altruísmo eficaz deixem de priorizar os animais não humanos, ou os seres sencientes em geral, né, incluindo possíveis seres futuros digitais. Ainda que, se essa objeção estivesse correta, ela poderia fundamentar que os altruístas eficazes dissessem o contrário para o público, mas não eles. Eles ainda assim não justificaria que tivessem a meta de beneficiar os humanos. Mas tem outros pontos aqui que mostram que essa objeção parece que ela não funciona justamente porque ela não está pensando na história completa de mundo. Vamos ver qual é o ponto. Se a gente olhar para a história completa de mundo, né, a gente vai ver o seguinte: se existe todo esse sofrimento astronômico já acontecendo, né, e existe um risco considerável de que esse sofrimento seja vastamente multiplicado no futuro, isso acontece porque as pessoas não dão consideração moral aos seres sencientes, em geral, né, dão consideração moral apenas para os humanos. Obviamente, né, que o sofrimento que existe, né, boa parte dele, uma gigantesca parte dele, como a gente viu, não é causado por práticas humanas, mas ele continua a existir, os danos causados por processos naturais, porque os humanos não se empenham em tentar pesquisar como diminuir esse sofrimento. Né? E não se empenham porque as vítimas geralmente são animais não humanos. Esse é o ponto principal. Então, essa constatação é uma razão a mais e uma razão fortíssima para se investir a maior parte dos recursos em tentar combater o especismo e defender a consideração moral por todos os seres sencientes, e não para deixar de lado essa meta, porque, de qualquer outra maneira, vai estar atacando os sintomas e não a causa de existir tanto sofrimento no mundo. E, novamente, né, essa constatação da prevalência do especismo
sequer seria uma razão para adiar investir nessa meta. Pelo contrário, né, se nosso objetivo é a melhor história completa do mundo, daqui até o final dos tempos, então a gente tem razões fortíssimas para priorizar divulgar a consideração moral por todos os seres sencientes o quanto antes, né, já que a não aceitação dessa ideia, a consideração moral por todos os seres sencientes, é o principal obstáculo a se conseguir a melhor história do mundo possível, né, a melhor história completa do mundo possível. Por exemplo, vamos imaginar que a consideração por todos os seres sencientes tivesse sido começado a ser difundida, né, não lá nos anos 70, mas que tivesse sido difundida em larga escala desde lá da antiguidade, sei lá, 2000 anos atrás. Se tivesse sido assim, muito provavelmente haveria muito menos sofrimento do que existe hoje. Né? Então, isso são razões muito fortes para a gente não adiar um minuto sequer a difundir a consideração moral por todos os seres sencientes. Bom, além disso, né, tem o risco também do efeito contrário. Por exemplo, se os altruístas eficazes defenderem priorizar humanos, dada a magnitude, a escala de dano, né, da situação dos animais humanos, dada o grau de negligência, dada a tratabilidade, e ainda assim, os altruístas eficazes defenderem priorizar humanos, além disso, não divulgar a consideração pelos seres sencientes, né, que seria a principal ferramenta para conseguir a melhor história do mundo possível, isso provavelmente teria o efeito contrário de reforçar o especismo. Né? E, então, ironicamente, nesse caso, se os altruístas eficazes priorizam humanos, o próprio movimento do altruísmo eficaz poderia, ironicamente, ser um impedimento para prevenir sofrimento no mundo e aumentar o sofrimento que existiria nessa história completa de mundo, em comparação a não existir esse movimento. Então, isso mostra que é urgente que os altruístas eficazes, para serem eficazes, deixem de ser especistas ou substratistas, etc. Ou deixem, né, de se preocupar somente com o curto prazo. Então, em resumo, né, o quanto antes e o quanto mais for divulgada a consideração pelos seres sencientes, melhor vai ser a história de mundo completa daqui até o final dos tempos. Obrigado.